Geralmente há de se pensar que o início da sistematização do pensamento econômico é coisa muito recente, né? De 2 ou 3 séculos atrás, principalmente com os trabalhos de Adam Smith e de outros pensadores do século XVIII no auge do Iluminismo. Mas e se eu te disser que mesmo antes do Iluminismo, pensadores católicos da escolástica já trabalhavam na elaboração de princípios econômicos que até hoje são tão estimados? Pois é exatamente isso. E Thomas Woods, PhD em História pela Columbia University e bacharel pela Universidade de Harvard, um historiador muito conceituado nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, onde ele aborda que a Igreja Católica não só é a grande contribuidora para a formação do Ocidente, como ela é a própria construtora da cultura ocidental. Então é um livro excepcional e eu recomendo que vocês leiam, tá? Deve ter em PDF aí na internet. E no capítulo 8 desse mesmo livro, chamado A Igreja e a Economia, é o nome do capítulo, ele nos dá um resumo muito interessante de como a Igreja, por meio dos comentaristas medievais e escolásticos tardios, desenvolveu as teorias econômicas que até hoje se demonstraram muito sadias para o Ocidente. Então, basicamente eu vou roubar aqui, tá, essa exposição do Dr. Thomas Woods, eu vou reproduzir aqui do meu jeito, eu vou fazer um resumo do resumo, então acho que ele não vai se incomodar, né? Então, até pouco tempo, pouco se sabia e pouco se divulgava da influência católica na elaboração da ciência econômica. Mas, recentemente, notórios estudiosos da história da economia, como Joseph Schumpeter, Raymond de Roover, Marjorie Grice Hutchinson e até Murray Rothbard, atribuem aos escolásticos, principalmente os tão frequentemente ignorados escolásticos tardios da Escola de Salamanca, o título de fundadores da ciência econômica. Então vamos citar aspecto por aspecto aqui e vamos começar pela teoria monetária. Jean Buridan foi um filósofo e religioso francês do século XIV e que foi reitor da Universidade de Paris já no século XIV, dava novas perspectivas sobre a natureza e a função do dinheiro. Então, na visão de Buridan, o dinheiro não era algo que necessariamente vinha a surgir por meio de decreto governamental, não. Mas que a sua necessidade como mercadoria útil e meio de troca o fez surgir livremente e espontaneamente no mercado, uma vez que tratava-se simplesmente de encontrar algo que consensualmente pudesse ser desejado e adotado por todos. Além disso, para ser dinheiro, a mercadoria deveria conter certas características, como fácil manuseabilidade e durabilidade, deveria também ser divisível e possuir um alto valor por unidade de peso, pois isso facilitaria as transações. Então veja, já naquela época, no século XIV, hein, nós já tínhamos uma consistente e muito coerente sistematização da teoria monetária. Já Nicolas de Oresme, por sua vez, bispo da cidade de Lisieux e discípulo de Buridan, que nós acabamos de conhecer, também no século XIV contribuiu bastante para a teoria monetária. Nicolas escreveu um tratado sobre a origem, natureza e transformações do dinheiro, que para muitos especialistas é um divisor de águas para a ciência monetária. Então, entre outras coisas, foi Nicolas de Oresme que estabeleceu a máxima da lei de Gresham, que é um princípio econômico que diz que a má moeda, a moeda ruim, ela tende a expulsar de circulação a boa moeda. Então, só para exemplificar essa ideia aqui, a gente pode pegar o momento atual da Venezuela mesmo, onde a terrível inflação do país tornou a conversão entre o bolívar venezuelano, a moeda local, e o dólar praticamente impossível. Ao passo que atualmente faltam dólares na Venezuela, há escassez de dólares, o que obriga os venezuelanos a ficarem presos na péssima e inflacionada moeda do país. Então, lei de Gresham aplicada com sucesso. A má moeda tende a expulsar a boa moeda de circulação. E lembrando que isso foi pensado lá no século XIV. E os escolásticos da corrente econômica da Escola de Salamanca também compreenderam os terríveis efeitos da inflação, vendo que na Espanha do século XVI, após o descobrimento da América, houve uma grande chegada de metais preciosos ao país e após isso um forte aumento no preço das coisas, logo eles concluíram que o excesso de algum item faz automaticamente com que esse item seja desvalorizado, ele perca o seu valor. Como o dinheiro ele não passa de uma mercadoria, esse efeito também é refletido nele. Quanto mais moeda em circulação, mais desvalorizada ela é. Logo, você precisa de mais quantidade de dinheiro para comprar mercadorias que antes você comprava com menos dinheiro. Então, isso é básico hoje em dia. Mas até o século XVI você não percebia isso, porque a economia da época era uma economia estática. A quantidade de moeda em circulação era sempre a mesma.
Só que com a abundância de ouro e outros metais preciosos trazidos do Novo Mundo, o dinheiro passou a desvalorizar e os preços das outras mercadorias passaram a aumentar na Espanha. Os escolásticos da escola de Salamanca perceberam esse fenômeno e foram os primeiros a criar a teoria quantitativa do dinheiro. Um outro grande escolástico tardio que atuou no campo da economia foi Caetano, que fundou a teoria das expectativas na economia, fazendo notar que o valor da moeda pode oscilar tendo em vista as perspectivas sobre eventos que podem vir a acontecer no futuro, como uma fraca era de colheitas, a guerra, um surto epidêmico. Todas essas coisas que têm um potencial para acontecer, dizia Caetano, podem afetar no presente o valor do dinheiro e das demais mercadorias. E certamente o maior postulado em matéria econômica que existe até os dias de hoje, a teoria do valor subjetivo, foi amadurecido muito em questão dos tratados econômicos de católicos da escolástica, que ao lerem Santo Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, que dá os primeiros passos nos princípios da teoria da subjetividade do valor, trouxeram nova luz a este princípio tão fundamental para todo o pensamento econômico em que se sustenta o desenvolvimento ocidental nesse sentido. E o que diz a teoria do valor subjetivo? Ela diz que o valor não deriva de fatores objetivos, como o custo de produção envolvido ou o volume de trabalho empregado, mas que sim, o valor de algo depende essencialmente e substancialmente da avaliação subjetiva, ou seja, da opinião pessoal dos indivíduos. Pierre de Jean Olive, um frade franciscano do século XIII ainda, foi quem deu início a essa teoria. Ele dizia que o preço de algum bem era resultado direto da avaliação subjetiva que os indivíduos fizessem desse bem. Isto é, quanto mais desejado e útil algum item é para a avaliação geral das pessoas, mais esse item tende a valer, e vice-versa. Quanto menos apreciado e menos útil, menos valorizado. Já Juan de Lugo, um cardeal jesuíta espanhol, deu uma bela aprofundada na questão do valor, citando a perfeição intrínseca e substancial dos artigos, dando o exemplo de que, numa escala de perfeição, os ratos são seres mais perfeitos que o milho, e mesmo assim, ratos têm menos valor para os humanos que o milho, porque o milho, obviamente, tem uma utilidade maior para as necessidades humanas que os ratos. Então, assim, fica mais do que claro que aquilo que tem mais valor na economia é aquilo que satisfaz melhor os desejos dos indivíduos. Logo, como nos esclarece muito bem Juan de Lugo, o valor é subjetivo. Em suma, na economia só é possível derivar valor de algo a partir da interação de compradores e vendedores no mercado. E em última análise, o fator que determinaria o preço a ser cobrado seria o próprio consumidor, comprando ou abstendo-se de comprar. Mais uma vez, isso advém de um frade católico lá do século XIII, tá? No século XIII, nós já tínhamos pessoas advogando pela subjetividade do valor, enquanto hoje em dia, com tanta informação disponível, ainda tem gente que continua a propagar a ideia marxista completamente maluca do valor trabalho. E a Idade Média, que é a Idade das Trevas, né? Tá bom. A verdade é que a teoria do valor-trabalho de Marx ela já nasceu totalmente refutada. Marx propunha que se podia atribuir valores objetivos aos bens econômicos, baseando que o valor de algum bem estaria na quantidade de horas necessárias para se produzir tal bem. Com isso ele derivou, também erroneamente, que no capitalismo os trabalhadores eram explorados, dado que, sendo o seu esforço, o esforço dos trabalhadores, a fonte de todo o valor, os salários recebidos pelos trabalhadores dessa forma não refletiam plenamente esse esforço. Para Marx, o patrão, ao reter os lucros da produção para si, estaria explorando seus empregados, pois isso significaria uma apropriação injusta daquilo que, por direito, pertencia aos trabalhadores, já que foram eles que produziram. Isso claramente está errado, mas como foge ao escopo desse vídeo uma refutação à teoria do valor-trabalho, o próprio Thomas Hood sugere que o erro dos marxistas está basicamente em inverter a relação causal das coisas. Então, algo não tem valor por ter trabalho empregado na sua produção. Não, é justamente o oposto. O trabalho empregado na produção de algo só tem valor, pois existem pessoas que dão valor a este algo que está sendo produzido. Então, eu acho que deu para entender, né? Mas vou dar um exemplo. Vamos supor que todo mundo, de uma hora para outra, pare de jogar videogame. Ninguém gosta mais de jogar, as pessoas tomaram ódio por videogames. Então, videogames perderam totalmente o valor para a sociedade. E é óbvio que é só um exemplo, tá?
Então, com essa mudança hipotética no gosto das pessoas, a empresa que continuar fabricando videogames vai falir, obviamente, consequentemente. Os trabalhadores não vão receber mais nenhum centavo por estarem produzindo videogames. Então, mesmo que eles trabalhem arduamente na produção desse item, que hajam custos e riscos na produção, o seu trabalho já não terá valor algum enquanto as pessoas rejeitarem esse item produzido. Logo, nós temos que a teoria do valor-trabalho é uma furada e que o valor é de fato subjetivo. E isso já nos dizia outros grandes pensadores católicos, que eu não vou ter tempo de expor mais de suas concepções aqui, como São Bernardino de Siena, Pierre de Jean Olive, Juan de Lugo e Luís de Molina, entre tantos outros, mesmo muito antes do nascimento de Adam Smith e Karl Marx, que são considerados grandes expoentes da ciência econômica. Muito antes desses caras, pensadores católicos da escolástica e da escolástica tardia já teorizavam sobre o valor, e corretamente, por sinal. Então, como se pode ver, o papel da igreja nesse sentido é muito negligenciado ainda. Então, o vídeo já tá ficando muito grande e eu ainda disse muito pouco, eu não disse nem 1% da história. Como eu disse, é um resumo do resumo do resumo. Thomas Woods, que eu copiei aqui, ainda tem um livro de mais de 350 páginas que tem por nome A Igreja e o Mercado, uma defesa católica da economia de livre mercado, onde ele desenvolve melhor essa hegemonia dos escolásticos e medievais na construção de teorias econômicas. Então, sem a contribuição desses caras, desses homens da igreja na Idade Média, bem como dos escolásticos tardios da Escola de Salamanca, que se aprofundaram na defesa de princípios da liberdade econômica, bem como na elaboração teórica sobre aspectos essenciais da economia como o valor, o dinheiro, os salários e os preços, entre tantas outras concepções econômicas, o Ocidente certamente não teria sido um lar de tantas inovações tecnológicas e de tanta prosperidade econômica em relação ao resto do mundo. Então, para quem acha que o que há de melhor no pensamento econômico adveio com anticatólicos pertinazes do iluminismo, então deixa eu te falar, errou feio, tá? Tudo que há de bom no Ocidente foi a igreja que construiu, ou pelo menos tem grande contribuição nisso, e muito antes, muitos séculos antes de qualquer pessoa ou instituição. No mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.